And I believe that God is getting everyone. O Monte Sinai é uma das montanhas mais populares do mundo. Embora não seja a mais alta, a montanha é de grande importância para algumas das principais religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas tanto quanto o Monte Sinai atrai turistas, também atrai céticos e cientistas que fizeram descobertas chocantes. Neste vídeo, trazemos a você as descobertas chocantes que os cientistas fizeram sobre o Monte Sinai. Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Bom, antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje você irá conhecer descobertas impressionantes que provam a localização verdadeira do Monte Sinai. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. O Monte Sinai é famoso por hospedar a nação de Israel em sua jornada para sair da escravidão no Egito. No entanto, a localização exata do Monte Sinai hoje continua a ser muito debatida, pois vários locais foram sugeridos por diferentes estudiosos. Até mesmo cientistas avaliaram o assunto e com as opiniões divergentes, é claro. Quando os cientistas chegaram a um acordo sobre um assunto, a localização mais popular do Monte Sinai hoje é um enorme pico de granito na região centro-sul da Península do Sinai, entre Israel e Egito, que se eleva a 2.285 metros acima do nível do mar. Contudo, embora os estudiosos discordem sobre a rota exata que os israelitas seguiram durante o êxodo do Egito, esse local há muito tempo foi aceito como local real por muitos estudiosos das principais tradições de fé, incluindo judeus no cristianismo e peregrinos no islamismo. Segundo a Bíblia, exatamente no limite previsto por Deus, a nação de Israel, sob a liderança de Moisés, fugiu do Egito com muitos bens, no ano de 1513 a.C. Deus falava para Abraão que seus descendentes serviriam a um povo que se rebelaria no Egito, mas que depois ficariam livres e sairiam de lá com muitos bens. Talvez seja apenas uma coincidência, mas os judeus fugiram do Egito em 1513 a.C. Nessa fuga, eles atravessaram o Mar Vermelho de um modo milagroso. Por meio de Moisés, Deus, cujo nome é representado pelas 4 letras JHVH ou YHWH, fez com que as águas formassem como que 2 paredes, deixando um corredor seco no meio, pelo qual puderam fugir e por onde os egípcios os perseguiram. Assim, depois que os judeus atravessaram, Moisés fez um gesto e o mar voltou ao normal, desfazendo o corredor e afogando aqueles egípcios. Atravessaram pelo Mar Vermelho, mas foram pelo Golfo de Suez ou pelo Golfo de Aqaba? A cada tempo surgem novas hipóteses. Uma que tem ganhado certo destaque de fins do século XX para cá é a de Ronnie White, pesquisador e arqueólogo norte-americano. De 1978 a 1984, ele também andou pesquisando a Rota do Êxodo. Faleceu em 1999. Contudo, nas muitas fotos e anotações que deixou a respeito, reuniu algumas evidências que poderiam alterar o local da travessia e a localização do Monte Sinai. Embora esses 2 lugares nunca tivessem sido confirmados pela arqueologia, muitos acreditavam e ainda acreditam que os israelitas fugiram pelas proximidades do atual Golfo de Suez e que depois receberam os 10 mandamentos na Península Egípcia do Sinai, onde hoje existe o Mosteiro de Santa Catarina. Embora nem todos concordem com as pesquisas de Ron, porque ele misturava, às vezes, arqueologia com orações e visões de sua crença religiosa. Alguns de seus dados parecem merecer crédito. Por exemplo, ele descobriu 2 colunas no estilo ou no formato fenício, que continham inscrições feitas em hebraico antigo, com dados que poderiam ser do Êxodo. Elas foram fotografadas. Uma com a inscrição ilegível ficava do lado egípcio, na praia de Nueiba. A outra com a mesma inscrição, mas bem legível, ficava de frente na Arábia Saudita. E na inscrição dizia: Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés, JHVH. Em Êxodo 15, 1, 21, diz que quando saíram do mar fizeram uma comemoração.
Outras partes mostram que, diante de acontecimentos importantes em que Deus estava presente, os israelitas marcavam tais locais. Essa coluna poderia ser, então, o marco daquela comemoração ou o marco do lugar de onde tinham saído. Mais tarde, a que estava na Arábia foi retirada, deixaram no seu lugar um outro marcador, marca-bandeira, também fotografado. Contudo, dando seguimento de 1978 para cá, de frente dessas colunas, numa profundidade de até 60 metros do mar, foram encontrados outros detalhes como um osso fêmur e algumas costelas humanas. Mas o que mais chamou a atenção foram algumas rodas de carruagens egípcias, revestidas com os corais. Rodas de vários tipos, com 4, 6 e 8 raios. Algumas delas folheadas a prata e a ouro, o que talvez poderia representar as carruagens dos oficiais ou as do faraó. Inclusive, em Êxodo 14:7, a Bíblia afirma que Faraó usou todos os seus carros. O fundo dessa faixa de mar entre as colunas se parece com um caminho plano, sem obstáculos, e atinge uma profundidade total de 110 metros, que seria mais do que o suficiente para ter afogado os egípcios. Sob as águas foram encontradas pedras alinhadas nos dois lados, como se fossem o limite de um caminho. A praia desse local egípcio, Nueiba, segundo os especialistas, é a única que poderia ter abrigado aqueles israelitas naquela região do Mar Vermelho, pois o número deles era muito grande, mais de 2 milhões de pessoas entre homens, mulheres e crianças. Digno de nota é que, por detrás dela, só existem altos montes. Assim, quem passasse por aquele caminho, vindo do norte, quando chegasse a Nueiba, ficaria encurralado. Assim, na frente só teria o mar, atrás os egípcios e dos lados só teriam os montes. A situação ficaria idêntica à que a Bíblia mostra, mas os nomes dos locais onde ficaram encurralados são diferentes. Não são os mesmos que se veem na atualidade. Êxodo 14, 2, 3. Todavia, como visto, os lugares certos não foram confirmados até hoje pela história. Naquela época, portanto, poderiam ser conhecidos por outros nomes, como será visto mais adiante. Um mapa antigo aponta que Jetro, sogro de Moisés, morava na região da atual Al-Bad, na Arábia. Em Horebe encontrou uma rocha partida, que poderia ser aquela por onde teria saído água da pedra, como no episódio Massá e Meribá, em Êxodo 17:6. Ele teria achado também alguns poços no acampamento, poderiam ser parte daqueles que recebiam e guardavam a água que descia do monte para o povo. Deuteronômio 9:21, Êxodo 19:23. Teria achado ainda certos arranjos e pedras que poderiam ser aquelas das 12 colunas feitas em Êxodo 24:4. Diz que algumas pedras foram retiradas pelos árabes e levadas para uma mesquita da cidade de Hagal. De qualquer forma, uma foto tirada mostra alguns arranjos antigos de pedras que foram organizados por seres humanos, sem dúvida. Isso mostraria que, naquele ermo, em algum tempo anterior, pessoas teriam passado ou vivido por lá. Contudo, o mais importante e intrigante foi a descoberta de que o topo do Monte Horebe estava queimado. A Bíblia fala em Êxodo e Deuteronômio que, quando foram dados os 10 mandamentos a Moisés, devido à presença de Deus, o monte estava ou ficou envolto em fumaça, e a glória de Deus parecia como um fogo devorador. A montanha estava em chamas. Exploradores que viram essas pedras que formam o topo do monte disseram que elas estavam mesmo queimadas. Quando as quebraram, viram que estavam queimadas só por fora. Não eram daquelas pedras escuras por natureza, por dentro e por fora. Apesar de estarem mais escuras externamente, por dentro continuavam claras. Parecia que tinham passado mesmo por um fogo abrasador. Ron também achou uma caverna que poderia ter sido aquela no qual o profeta Elias se escondeu em Horebe, quando fugira da rainha Jezabel, descrito em 1 Reis 19, 8 e 9. Note também que há uma árvore crescendo entre as pedras no alto da caverna e que as pedras se parecem com as tábuas em que foram escritos os 10 mandamentos. Inclusive dizem que Maomé, que ditou ao Corão, visitou o local nos anos 600 d.C. e falou sobre a árvore que cresce entre as pedras no topo. Foi achado também um lugar onde poderia ter feito o altar do bezerro de ouro em Êxodo 32, 5 e 19. Acharam umas rochas com as inscrições de uns bezerros ou bois em estilo egípcio. Na Arábia toda, somente lá encontraram esse tipo de figura. Inclusive, o governo saudita, percebendo seu valor arqueológico, o cercou e colocou guardas no local.
Dessa forma, com os dados de Nueiba e da Arábia, Ron White fez algumas associações. Se Nueiba fica por perto de Midian, na Arábia, quando Moisés fugiu do Egito na primeira vez, ele teria passado por lá, pois viveu 40 anos em Midian, que era a terra do seu sogro Jetro, descrito em Êxodo capítulo 2. Assim, num dia quando conduzia os seus rebanhos, chegou ao monte do verdadeiro Deus, ou chegou a Horebe, conforme diz Êxodo 3:1. Já em Êxodo 3:11 e 12, mostra Deus avisando Moisés que o usaria para tirar os judeus da escravidão. Avisa-o também que, depois de teres feito o povo sair do Egito, servireis o verdadeiro Deus nesse monte, ou seja, no Horebe, onde conduzia os seus rebanhos. Se Moisés morava com o seu sogro em Midian, na certa estaria conduzindo os seus rebanhos por perto de onde ele e Jetro residiam. Se Jetro morou mesmo na região da atual Al-Bad, na Arábia, ele morou de frente a Nueiba, ou um pouco mais ao sul. Assim, seria apenas natural, portanto, que, depois de ter feito o povo sair do Egito, voltasse para aquela região que conhecia muito bem, mesmo porque a sua adoração a Deus teria de ser feita por ali, onde ficava o Monte Horebe. Portanto, o Monte Horebe, ou como é conhecido, Monte Sinai, ficaria em Midian, na Arábia, e não na península do Sinai, no Egito. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo e descobertas? Será que de fato o Monte Sinai verdadeiro se encontra na Arábia Saudita? Qual local você acha que faz mais sentido? Conte pra gente nos comentários, queremos saber sua opinião sobre o assunto. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.